Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo, fugindo um pouco do tema de cibersegurança, tecnologia em geral, que geralmente eu fujo aqui um pouco no canal, né? Acabo misturando várias coisas. Mas bom, é, um amigo acabou perguntando, né? Querendo entender um pouco mais ah, sobre a importância, né? Dos testes de QI. Então, ah, do título do vídeo e o vídeo inteiro vai ser sobre a importância, não vou entrar no mérito do que de outros pontos, né, se QI realmente o que que é, né, como que funciona, como realizar os testes, etc. Vou tentar passar ali com alguns pontos em gerais, rapidamente, mas o vídeo ele não vai é, se aprofundar muito nesses aspectos, né? Vai muito dizer, né, qual que é a importância de realizar um teste de QI, principalmente para quem hoje tem filhos, tem algum diagnóstico de algum tipo de deficiência, né, intelectual ou algum tipo de síndrome especificamente. Um exemplo é a síndrome de Asperger, ou qualquer outro nível de autismo, ou algum tipo de deficiência ali cognitiva, e realizar testes de QI não para definir, né, se você é uma pessoa que é inteligente, tem uma extrema inteligência e tem capacidades, né, o teste de QI ele vai muito mais além disso, né, tem suas certas discussões no meio acadêmico, né, mas não vou entrar nesses méritos, até porque eu não tenho tais formações para isso, né? Mas, por experiência própria, eu já fiz testes de QI, tenho meus laudos necessariamente, não faço parte de de nenhum grupo, né, especificamente, de superdotados e um grupo ali que se reúne, né, para discutir esse tipo de situação, nesse tipo é, de coisa. E, bom, para mim não faz muita diferença especificamente, mas é legal, acho divertido até fazer um teste de QI. Não precisa pagar para fazer isso. Existem alguns meios, até mesmo através do seu psicólogo, né? Ele pode até te encaminhar ali. Então, ou mesmo se o seu psicólogo tiver essa capacidade de realizar, ele faz ali testes. E tem outros testes até online ali que você consegue ter uma ideia, né? E bastante vídeos aqui no YouTube explicando sobre os testes de QI, etc, né? Eu vejo que às vezes muitas pessoas atrelam o teste de QI como se fosse uma prova especificamente, pegam como se fosse uma prova de certificação, que isso vai definir as estratégias e rumos especificamente de algo, né? Mas não necessariamente, muito para você entender algumas situações, algumas particularidades. Claro, isso totalmente opinião minha, não desqualificando, até porque ah, é, os testes são bastante importantes, principalmente para a gente ter uma noção na média de inteligência, não só de nós aqui do nosso país, mas do mundo inteiro, né? De quantas pessoas ali até superaram grandes gênios que existiram, né? Então, hoje muitas métricas foram mudadas, né, para que os testes ficassem muito mais acessíveis, mais objetivos e que fizesse sentido com a realidade atual do mundo, né? Então, falando sobre testes de QI, existem inúmeros testes variados e testes que são desde testes coletivos a testes individuais. Recomendo até que vocês pesquisem, se aprofundem, né, se vocês têm esse interesse de entender os testes individuais e coletivos. Cada organização tem, instituição e organização tem a sua forma de realizar esse tipo de testes, né? O mais comum hoje em dia a gente tem a Mensa, né?
Então, você consegue ali, não tem um laudo específico, não tem uma nota específica para você entrar no Mensa, né? Quando você faz um teste de coletividade. Você tem um teste de individualidade que eu acho que tem ali um QI, um mínimo, né? Mas não um mínimo absurdo. Muita gente fala, poxa, eu tenho que ter um QI ali de 120, 130. Não necessariamente. Você precisa ser um superdotado e existem alguns níveis, né? E cada um, seja Stanford, Wesley, Raven ou Kaufman, né? Cada um tem sua métrica ali especificamente. E você pode é, ver, né? Dependendo do teste ali que for proferido. E cada um tem seu objetivo, seja para crianças, seja para adultos e etc, né? E, claro, né? Tem sempre uma idade máxima ali, alguns testes que vão até 65 anos, porque, querendo ou não, o cérebro, quanto mais você vai envelhecendo, infelizmente, o cérebro ele vai perdendo muitas forças, né? E claro, né? Vamos considerar que não só o cérebro ele exige também que o nosso corpo, né? A nossa saúde biológica ali, vitamina D, potássio e inúmeras outras coisas que também não vou entrar, porque minha área é tecnologia e muito específica também, né? E o máximo que eu me atrevo é só me falar como um curioso, né? Então, que eu estou aqui como um curioso, como alguém que gosta de estudar sobre assuntos paralelos e quero trazer isso para que vocês estudem, né? Coisas que a gente vê por aí, mas acabam não dando muita relevância. Mas enfim, em resumo, né? Você tem inúmeros tipos, né? Mas QI, né? A gente fala de QI, que é o quociente de inteligência, né? A gente avalia a inteligência de um indivíduo, né? Mas não significa que você tem um QI alto, um QI baixo, você é uma pessoa burra, né? Ou uma pessoa super inteligente. Isso, o nosso cérebro ele tem inúmeras regiões, né? Então você pode perguntar para um neuro, um psicólogo, um psiquiatra, que ele vai te explicar melhor como funciona aí nosso cérebro, né? E as aulas de ciência, biologia também, na escola explicam um pouquinho ali sobre esse nosso computador, né? O primeiro computador da humanidade, né? Que é o nosso cérebro aí que processa milhões e milhões de informações aí por milissegundo, né? Então, enfim, um bate-papo para outra ocasião, mas ele define como que é o seu raciocínio lógico, suas habilidades cognitivas e embora o QI ele uma medida muito controversa, muitos psicólogos falam, cara, não define inteligência. Eu acho muito interessante você colocar o seu filho para fazer um teste de QI, se você tem essa capacidade, ocorrer ali para que sejam aplicados pelo menos testes gratuitos, alguma coisa do tipo, para que entenda como que é a situação do seu filho, a capacidade criativa, cognitiva dele, como que ele está, até para verificar pontos que você pode estar fortalecendo o seu filho, né? Às vezes ele tem uma percepção muito boa, principalmente com objetos, geometrias e etc., mas o raciocínio dele para cálculos seja um pouco mais lento, seja um pouco mais, tem um déficit envolvido, né? Então, é muito interessante os testes de QI. E claro, você tem vários tipos, né? Você tem o de Stanford, que é específico, né? E avalia ali algumas regiões também, tem os seus objetivos. O de Wechsler, né? Ele acaba sendo um dos testes mais proferidos hoje em dia, né? Mais aplicados, né? Principalmente para adultos, né? Que avalia a habilidade de compreensão verbal, raciocínio e tudo mais. Mas você vê que tudo avalia a parte de raciocínio. Como que é? Se o raciocínio da pessoa é lento, é rápido, é um raciocínio mais claro, um pouco um pensamento muito muitas coisas ao mesmo tempo. Talvez você tenha um raciocínio ah, eu esqueci como é que é o conceito, mas descrevendo, né, você tem aquele tipo de raciocínio que, bom, talvez para você todas as alternativas estão certas e você vai procurar a menos errada, né? E ali você se questiona, você gera onde você tem um raciocínio mais lento, mas quer ser mais assertivo nos seus pontos. E aqueles raciocínios mais acelerados, né? Pessoas ali que você nota aí, por exemplo, pessoas que resolvem cálculos complexos, rápidos, cubos mágicos, objetos geométricos conseguem resolver
principalmente pessoas que praticam aí parte de cubo mágico, etc., né? O Raven também, são os testes de QI que avaliam sempre raciocínios, pensamentos criativos, etc. Kaufman, né? E todo mundo, né, avalia alguns aspectos ali, né? Cada teste de QI, existem outros, né? Mas cada teste de QI avalia ali um ponto específico da pessoa, da mente daquela pessoa especificamente e define uma nota, né, em cima disso, né, uma quantidade de QI, né, e etc. Mas significa que eu ter um QI alto, meu cérebro ele tem uma extrema capacidade? Talvez, não sei, né? Ou ter um QI baixo significa que eu sou uma pessoa incapaz, burra? Não, né? Não, por isso que eu entro no talvez do QI alto e não no QI baixo, porque é muito relativo, né? A gente, as nossas habilidades definem, o mundo define a importância do ser humano pelas suas habilidades, do que ele consegue realizar dentro da área dele. Então, a gente tem muitos mecânicos, muitos profissionais de tecnologia, muitos professores, muitos médicos, muitos engenheiros e por aí vai, né, enfermeiros e etc., que desempenham ótimos papéis nas suas áreas, mas, por exemplo, são leigos, às vezes, em uma área específica, às vezes, o pessoal, né, até brincam, né, o pessoal de humanas, às vezes, não curte muito cálculos e o pessoal de cálculos não é muito comunicativo, gosta muito dessa interação humana, e se a gente for avaliar o QI dessas pessoas em todas essas áreas, alguma delas vão ter um déficit ali, né? Comunicação, ou raciocínio, cálculos, etc., né? Percepção e por aí vai. Então, qual que é a importância real do QI, né? Do QI? Né, é definir ali, dar voz, né, às pessoas com alta capacidade e incentivar essas pessoas a percorrer um caminho de desenvolvimento, né, de aprimorar e criar coisas, né, trazer soluções para problemas da humanidade também. É uma responsabilidade grande, mas eu vejo dessa forma que eu acho que é dar voz e apoio para essas pessoas que têm uma inteligência ali, né, incentivá-las elas a continuarem seguindo ali para se tornar bons profissionais, profissionais ali, principalmente se ela tem um gosto por alguma coisa, ela vai desempenhar muito bem e vai criar novas soluções, né, novos objetivos, criar novas ideias ali, né, e trazer e os objetivos delas vão ser ali preenchidos facilmente, né? Não é que ela chega numa fase adulta com uma crise existencial. E para você também ter um acompanhamento, né? Tanto você como adulto, e vocês pais com as crianças, né? Vocês pegarem sua criança e avaliarem como que está a evolução dela, né? Da inteligência dela. E eu acho muito isso importante porque você consegue ter uma noção da onde que você pode estar fortalecendo ali o seu filho, né? E auxiliando você como um adulto, né? Que diagnosticou até em alguma síndrome, entender, né? Pô, qual região, o que mais pega ali especificamente na minha região cerebral, da minha inteligência especificamente, onde que que eu sou bom, né, especificamente. Você ter essa noção, você conhecer melhor o seu cérebro, né, sua inteligência. Todos nós somos seres inteligentes, né? Talvez a burrice vem da ignorância e você persistir na ignorância, você não aprender com aquilo. Ser burro não é você não saber de algo por você não saber, ninguém sabe de tudo. Então, o QI, ele é bastante importante, né? E eu fiz laudos, eu tive essa oportunidade de fazer testes quando eu era mais novo, obtive laudos especificamente, e eu enxerguei regiões que o meu QI é bastante alto e outras regiões que não eram bastante bons, né? Algo que eu poderia estar melhorando ali. E com ajuda psicológica, que é muito importante você ter essa ajuda psicológica, você ter esse acompanhamento vai te auxiliar, não basta só fazer o teste, etc, né? Claro, né, você também pode optar por participar de organizações, né? Instituições como o Mensa, né? Mensa aí, que é uma instituição internacional,
Tem o Instituto de Altos QIs, do Alto QI também, mas é um pouco, a Sociedade do Alto QI, é um pouco mais fechada, né? Mas você tem instituições aí que também podem te dar o suporte, né? E dar o suporte aos pais, né? Então, seu filho lá conseguiu uma boa, conseguiu um bom resultado, né? Eles dão esse suporte até para que a pessoa ela saiba, talvez até diagnosticar, talvez algum tipo de síndrome, né? Algum tipo de aspecto ali que aquela pessoa tenha. Mas em resumo, o QI é bastante importante. Tem muita gente que tem essa dúvida: será que eu devo fazer um teste de QI? Eu acho que deveria fazer em algum momento da vida, mas não leve isso como o que vai definir o rumo do seu futuro, o rumo do que você sua profissão, até porque totalmente coisas diferentes. Mas é interessante para você fazer e quem sabe, né? Você não se surpreenda. Às vezes você acaba vendo que tem capacidades em coisas que você nunca imaginaria que era capaz, né? Mas é isso, né? Sobre o QI, né? Deixando aí um briefing para um livro, né? Que vai ser republicado meu, né? Como desenvolver a inteligência. Então, por isso que com esse assunto paralelo. Vou trazer outros assuntos paralelos sobre séries, filmes, mais voltados à cibersegurança, etc. E é isso, pessoal. Agradeço a todos pela atenção, por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Um abraço e tchau.